Pai, que todos nós, Senhor Deus, possamos chegar à Tua Palavra nesta noite, com a graça, Senhor Pai, de estarmos livres de toda justiça própria, como Paulo diz, Senhor Deus, não quero nenhuma justiça, Senhor Deus, que flui da lei, mas somente aquela que vem pela fé em Cristo. Nós sabemos que, Senhor Pai, a justiça própria em nós sempre funciona como um advogado que nos defende contra a verdade, que justifica, que encontra, Senhor Pai, uma explicação única para o nosso caso, achando que, Senhor Pai, realmente nós podemos ser diferenciados do diagnóstico da Tua Palavra e da solução e da cura que a Tua Palavra traz, e por isso talvez, Senhor Pai, haja a possibilidade, Senhor Pai, de um homem ser exposto tanto à Tua Palavra, sem que nada de novo realmente aconteça, porque ou nós somos mudados, Senhor Pai, pela Tua Palavra, ou a justiça própria reinará sempre em nossos corações. Todos nós estamos aqui, cantamos, Senhor Pai, que fomos eleitos em Cristo, justificados em Cristo. Nenhum de nós tem nenhuma razão, então, Senhor Pai, para abraçar nenhum aspecto da vida da justiça própria, mas nos levantarmos, Senhor Pai, nos colocarmos diante da verdade e vermos aquilo, Senhor Pai, que a Tua Palavra aponta para nós, e ao vermos isso em nós, sabermos, Senhor Pai, que esse pecado, Senhor Deus, pode ser mortificado se ele foi cancelado na cruz e nós fomos justificados, mas se ele não foi, ele continuará reinando, Senhor Pai, em nossas vidas indefinidamente, eternamente. Oh Deus, o que é o oposto do que acontece em homens que nasceram de novo. Então que nós possamos ir para a Tua Palavra assim, Senhor Pai, completamente prontos para ser guiados por ela, Senhor Deus, no mundo escuro, onde nós não confiamos em nada, a não ser na Tua própria Palavra. Se conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paulo, em Filipenses 2,14, diz uma das coisas mais importantes para nós, mas que é tão difícil para o ser humano, que na verdade ele está falando isso num contexto de tudo aquilo que Deus pode fazer em Cristo. Ele diz assim, no verso 14: façam tudo sem queixa nem murmurações, ou façam tudo sem queixa nem reclamações. Há uma definição dos nervos do nosso corpo, que diz assim: os nervos são estruturas anatômicas formadas a partir do prolongamento de múltiplos axônios, responsáveis por conduzir os impulsos elétricos nervosos aferentes de todas as partes do corpo para o sistema nervoso central. Essas fibras nervosas que formam o nervo são sustentadas e protegidas por 3 revestimentos de tecido conjuntivo. E hoje eu quero falar sobre um nervo, não é? Que faz com que eu diria, o sistema central das pessoas estarem exatamente onde Paulo está dizendo que não é compatível com o que nós somos. Façam tudo sem queixas, nem reclamações, nem murmurações. Murmuração é uma palavra que não é a mesma que reclamação, né? Em algumas versões está reclamação, outras murmuração. Murmuração são reclamações baixinhas, quase que comigo mesmo, blá, 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 parece o Zé Buscapé, que está sempre reclamando de alguma coisa, você não consegue ouvir direito nem sobre o que ele está reclamando, você sente que ele está insatisfeito. É isso, essa insatisfação que faz a gente ficar murmurando, é algo baixinho, nem sempre é algo tão assim. E eu quero falar exatamente sobre como nós podemos cortar o nervo da murmuração. O nervo da murmuração é algo muito sensível no homem natural, que qualquer coisa, a gente sabe como nervo, por isso que eu li a definição aqui de nervo para nós, como é sensível, não é? Ele está responsável em levar todos os impulsos para o nosso sistema nervoso central. Nada pior do que, já que ele está protegido, para ele só atuar naquela área da maneira adequada que ele está no nosso corpo. Quando o nervo está desprotegido é horrível, né? Quando você, por exemplo, tem que fazer tratamento de canal,
Você tem um problema que é esse, e o tratamento em si é esse, porque é exatamente no nervo. Então, façam tudo, Paulo diz, sem queixas, nem murmurações ou reclamações. E ele diz por quê? Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Paulo está dizendo o seguinte: para vocês viverem como filhos de Deus e brilharem no meio da escuridão, vocês devem ser pessoas que fazem tudo sem reclamar, sem se queixar e sem murmurar, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter me esforçado inutilmente. Então é o seguinte: porque se vocês forem pessoas assim, que vivem se reclamando e se queixando, no último dia eu vou ver que meu esforço com vocês foi inútil, porque de fato vocês não eram filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa e nem brilharam no mundo como luz. Então você vê que Paulo coloca isso no lugar mais alto possível. Então, se alguém me perguntasse como é que então você mata o nervo da murmuração, da reclamação, para que Filipenses 2,14 seja verdade em mim, né, fazer tudo sem reclamação e murmuração, e evidenciar assim que eu sou luz no meio das trevas, brilhando no universo escuro, eu vou dizer que não há muito o que fazer. Não há muito como tratar exatamente esse problema, porque a murmuração, a reclamação, quando a gente faz tudo e sempre há reclamações em nós, na verdade isso é um sintoma. Na verdade o que existe é insatisfação, e a insatisfação, mesmo que eu tente por disciplina a não transformar isso em murmuração e reclamação, uma hora eu tenho que deixar, porque é como uma represa. Então, na verdade, por isso que Paulo está falando sobre filhos de Deus, é que deve haver uma característica nos filhos de Deus que seria um impeditivo disso. Se não há isso, é impossível, você não tem como tratar diretamente a murmuração, a reclamação. Você precisa olhar sobre satisfação. Então, na verdade, para você, em vez de você olhar exatamente e começar ali, você tem que olhar para aquilo que a Bíblia diz sobre esses filhos de Deus que brilham como luzeiros no mundo. E por que Paulo fez por que ele ligou você fazer tudo sem reclamação e sem murmuração a ser um filho de Deus, ou ser uma estrela no meio da escuridão brilhando? Porque isso é tão diferente, não é? O mundo inteiro é escuro, isso é tão diferente. Então porque para ajudar a ver para onde estamos indo juntos nessa mensagem, eu quero olhar o Salmo 16, verso 11, onde Davi, ele diz assim: tu me faz conhecer o caminho da vida. Aquilo que Paulo está dizendo que é o lugar onde alguém regenerado está. Tu me faz conhecer o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, e a sua mão direita há prazeres para todo sempre. Então, primeiro aqui, quando você olha esse versículo, você vê, esse é o problema. Isso é que mata aquele sintoma lá que o apóstolo Paulo está dizendo: fazei tudo sem murmuração, nem discussão ou murmuração. Primeiro aqui o Salmo está dizendo que existe um caminho que leva à alegria na presença de Deus. Davi chama isso de o caminho da vida. Porque Davi é tão, eu diria, radical quanto o apóstolo Paulo. Ele diz que existe um caminho que leva à presença de Deus. Só esse caminho leva à presença de Deus. O nome é o caminho da vida. Está vivo. O apóstolo Paulo fala para que vocês sejam filhos de Deus. Então existe um caminho que leva à alegria na presença de Deus. É o caminho da vida. Ele diz: tu, Deus, me fazes conhecer o caminho da vida, e na tua presença há plenitude de alegria, a sua mão direita há prazeres eternamente. Em segundo lugar, Deus é quem faz
conhecido esse caminho. Você vê, não é algo que o homem pode fazer. Tu, Deus, me faz conhecer o caminho da vida. Só Deus pode fazer um homem conhecer o caminho da vida. Sabe quando Jesus disse, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e quem o Filho quiser revelar? Ou o oposto, quando diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ele está dizendo, só eu conheço o Pai e posso revelar o Pai. Eu sou o caminho para o Pai. Agora, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Então, existe um caminho que leva a alegria na presença de Deus. O único caminho é esse, chamado caminho da vida. O caminho da vida sempre leva a esse lugar. Não existe um negócio de um caminho levar a vários lugares. O caminho da vida leva você para a presença de Deus. Sempre. Ou nós estamos no caminho da vida, ou não estamos no caminho da vida. Em segundo lugar, Deus é que faz conhecido esse caminho. Ele nos direciona para isso. Ele nos mostra o caminho e nos leva até Ele. Em terceiro lugar, esse caminho leva à plenitude de alegria na presença de Deus. Então, tu, Deus, me faz conhecer o caminho da vida, e é onde ele chega? Na presença de Deus. Na tua presença há plenitude de alegria, e a sua mão direita há prazeres perpetuamente. Então, esse caminho leva à plenitude de alegria na presença de Deus. Não 99% de alegria e 1% de frustração e incompletude. Na tua presença há plenitude de alegria. O que deve estar dizendo que há alegria completa, não é? Que há aquilo que o coração humano foi feito para desfrutar. Plenitude de alegria. 100% de alegria é o que ele está dizendo. Na tua presença há 100% de alegria. E em quarto lugar, esse caminho leva a prazer, a vários deleites à mão direita de Deus, não por um tempo, mas para todo sempre. Não por meros 80 anos que nós vivemos no mundo, ou 80 milhões de anos, ou 800 milhões de anos, mas à tua direita há prazeres para sempre. Em quinto lugar, essa promessa de alegria plena e eterna pertence àqueles que estão em Cristo. Porque a 2 Coríntios 1:20 diz, todas as promessas de Deus encontram o seu sim nele. Todas as promessas de Deus, a promessa de alegria perpetuamente, de deleite, ela encontra o seu sim em Jesus. A promessa de paz, a promessa de descanso, ela não encontra o seu sim em outro lugar. Se nós pedirmos a Deus que Ele nos dê paz em outro lugar, não há. Então, Deus nos leva pelo caminho da vida e nós chegamos a esse ponto. Todas essas promessas encontram o seu sim nele, em Cristo. Em outra versão diz assim, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, todas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém, em letra maiúscula, é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ou seja, todas as promessas encontram o seu sim em Cristo. E nós, de fato, como filhos de Deus, ou como Paulo estava dizendo lá, filhos da luz, nós proclamamos um amém, porque isso é verdade. Em sexto lugar, essa alegria plena e duradoura é encontrada apenas na presença de Deus. Na tua presença há alegria. Não é que Deus nos leva a uma alegria. A alegria só é encontrada na presença de Deus. Deus não está dizendo, olha, a minha presença é uma entre muitas alegrias. Muitas coisas podem dar alegria, mas eu também posso. Então, entre a alegria em mim e a alegria em outras coisas, a alegria em mim vai ser muito boa. Não. Na tua presença há alegria perpetuamente, e em outro lugar há. Minha presença, Deus não está dizendo, é uma entre muitos lugares onde você pode encontrar alegria plena e eterna. Não, só na minha presença há alegria perpetuamente. Há plenitude de alegria. Nada mais tem plenitude de alegria. Só na minha presença há plenitude de alegria e essa alegria permanece. Então não é o próprio o próprio Deus que nos alegra. Ele é a realidade da nossa alegria. Portanto, essa alegria plena e duradoura só pode ser encontrada aqui, na presença de Deus.
Em sétimo lugar, seguir esse caminho designado por Deus é o nosso dever, não apenas uma possibilidade, ou não apenas uma opção. Você vê que Paulo lá está dizendo assim: fazei tudo sem murmuração e reclamação, e contenda. Porque para que vocês provem serem filhos de Deus. E como nós vimos, o problema não é simplesmente o que a murmuração faz. A murmuração é um troço terrível, porque ela mostra algo muito escuro dentro de nós, e ela tem um poder enorme de escurecer o ambiente onde nós estamos. É por isso que Paulo está dizendo, para que vocês brilhem como luz, não é? Poucas coisas são mais contagiosas do que pessoas que reclamam, murmuram, ou fazem tudo com insatisfação. Não fazem tudo dessa maneira, fazem tudo, Paulo diz, sem isso. Então, porque Deus nos mostrou esse caminho, o caminho da vida. Deus nos direciona para isso, Ele chama para isso. Tu me levaste para o caminho da vida. Na tua presença eu encontrei alegria plena. Ele não está tratando esse caminho como uma questão de indiferença. Esse é o caminho da vida. Ele está nos dizendo: siga o caminho que leva à plenitude de alegria na presença de Deus e prazeres para todos sempre. É um dever dado por Deus a todos nós. É por isso que Paulo está dizendo lá: fazei. Paulo também está falando como um dever. Tu, Deus, me faz conhecer o caminho da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e a sua mão direita a prazeres para sempre, para todo sempre. Essa é a única coisa que mata o nervo da murmuração. Porque você vê, o nervo da murmuração fala de um coração insatisfeito, que buscou satisfação em algo, em alguma coisa, e não consegue. Pode ser até a coisa mais espiritual do mundo. Paulo podia ser um homem insatisfeito, ou fazer o que Deus queria com murmuração, já que a vida dele era tão difícil. Mas como não era isso que ele estava buscando, ele fazia tudo sem murmuração e com alegria. Então eu passei talvez os últimos 30 anos da minha vida tentando aplicar e pregar os fundamentos e as implicações dessa verdade em nossas vidas. O dever de encontrar plenitude e alegria em Deus e prazeres para sempre à sua mão direita. Porque essa é a única evidência de que nós somos luzeiros no meio das trevas. E é sobre isso que a gente está falando. Essa é a única coisa que corta o nervo da queixa, o nervo da insatisfação, o nervo que faz a gente fazer todas as coisas e nada ser satisfatório para nós. Casa, trabalho, igreja, sempre há uma reclamação. Havia 5 anos atrás, havia 10 anos atrás, havia 15 anos atrás, e nós voltamos para o mesmo lugar. Então, um dos textos bíblicos centrais é esse, de Filipenses: façam todas as coisas sem resmungar ou contestar, para que vocês possam ser irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida, para isso evidenciar isso, e perversa, entre a qual resplandecesse como astros, resplandecesse como astros no mundo, retendo a palavra da vida. Você vê lá, é o caminho da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Então, o que a gente quer olhar quando a gente percorre o caminho da vida, e se nós não percorremos, então tudo é inútil. O caminho da vida sempre em direção cada vez mais a prazeres profundos em Deus, e a uma alegria maior em Deus. Tu me faz conhecer o caminho da vida, e na tua presença a plenitude de alegria. Como o caminho da vida nos leva sempre a Deus, Jesus é o caminho para o Pai. O caminho no qual nós entramos, se Deus nos colocou de fato nele, sempre é um caminho em direção à alegria e a deleite. É isso que corta aquilo que Paulo diz: fazei tudo sem murmurações ou contenda ou insatisfação. O que descobriremos é que esse prazer em Deus corta esse nervo das queixas e nos torna radicalmente diferentes do mundo.
tão diferentes que Paulo coloca essa diferença entre vocês vão brilhar como luzeiros no meio das trevas. Olha para um céu de noite, nada pode ficar mais evidente do que as estrelas brilhando na escuridão. Isso nos transforma em cristãos verdadeiros, não é? E cristãos verdadeiros são centrados em Deus, porque eles entraram pelo caminho da vida que leva a Deus e na presença de Deus a plenitude de alegria. E isso então exalta a Cristo e nós podemos ser livres para viver, para servir a Deus e servi-lo junto com a igreja, como Paulo está fazendo, e brilhar como estrelas no céu noturno. Então quero apresentar algumas razões pelas quais esse é o nosso dever e a nossa evidência final de que nós estamos no reino de Deus, porque o caminho da vida nos leva sempre a Deus, onde há alegria, plenitude de alegria, e a mão direita dele prazeres eternamente. Então buscar a plenitude de alegria na presença de Deus, os prazeres, a sua mão direita para sempre, é a vocação. Quando eu disse que eu fui chamado por Deus, foi para isso. Então a Bíblia nos ordena a buscar alegria em Deus. É a falta disso que gera aquilo que Paulo estava dizendo lá. Não conseguir fazer tudo como eu devia fazer. Fazer tudo sem murmuração, queixas, contendas. Ou nós podemos falar isso de outra forma. Agora eu lembrei que nós começamos o culto hoje com o Salmo 100, verso 2, que diz: servir ao Senhor com alegria. Está falando sobre a mesma coisa. É nosso dever buscar prazer pleno e eterno em Deus, porque essa é a única maneira. Você não tem como combater a queixa, porque se o seu coração é insatisfeito, como eu disse, em todas as situações, trabalho, casa, igreja, você tem queixas, você tem murmurações, você pode ficar calado para não arrumar problema, mas você vai acabar não conseguindo ficar por muito tempo, porque transborda. Então esse é o mandamento de Deus para nós. No Salmo 37:4 diz: deleita-te no Senhor. Isso não é um opcional, porque como o caminho da vida nos leva a Deus e nele a alegria, a plenitude de alegria, então você vê, é inexorável. O Salmo 37:4 diz: deleita-te no Senhor. Ou o Salmo 32:11 diz: alegre-se no Senhor e exulte, ó justo, e grite de alegria todos os que são retos de coração. O Salmo 67:4 diz: alegrem-se as nações e cantem de alegria, pois julgas os povos com equidade e guiarás as nações sobre a terra. O Salmo 100:1 e 2, como nós vimos no início do culto: faça um barulho alegre ao Senhor por toda a terra. Em algumas versões: celebrai a Deus com júbilo todos os moradores da terra, sirva ao Senhor com alegria, entre na sua presença com cânticos. Em Filipenses 4:4, que é um pouco na frente do que Paulo estava dizendo aqui, em Filipenses 1, para fazer todas as coisas sem murmuração, queixas e contendas, diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Mais uma vez direi: alegrai-vos. Em Mateus 5:11 e 12, diz que mesmo nos momentos os piores de dor física, de dor emocional, bendito seja vocês quando outros ofenderem vocês, perseguirem e proferirem falsamente todo tipo de malhas contra vocês por minha causa. Alegrai-vos e regozijai, porque a tua recompensa é grande no céu, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Em 1 Pedro 4:12 e 13 diz: não se surpreenda com a provação e a aflição ardente, e quando vier a sua prova, não se surpreendam como se algo estranho estivesse acontecendo contigo, mas se alegre, se regozije na medida em que você compartilha os sofrimentos de Cristo, para que você também possa se alegrar e se regozijar quando a glória dele for revelada. Ou Romanos 12:15 diz: alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação, seja constante na oração. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E certa vez nós estávamos conversando a respeito disso com um grupo de pessoas, e eu tinha viajado, depois a gente estava
conversando e alguém, assim, numa roda disse: olha, eu acho que mais importante do que buscarmos alegria a gente tem que exortar as pessoas a obedecerem a Deus. Obediência é importante, obediência e santidade, e não esse é um argumento fútil, não é? Porque é a mesma coisa que a pessoa dizer assim: olha, não diga às pessoas para comer uva e pera e maçã, diga elas para comer frutas. Como assim? Não é? Uva, maçã, essas coisas são frutas. Então dizer assim, exorte as pessoas a não a busca da alegria, do deleite, mas sim da obediência. É dizer algo sem sentido, porque a Bíblia diz: alegrai-vos no Senhor. Obedecer a Deus é isso. Você não tem como mandar alguém obedecer a Deus sem mandar ele ter deleite em Deus. O caminho da vida leva a Deus, onde há plenitude de alegria. É a isso que igual o dentista mata o nervo do dente quando faz canal, corta, mata ali. Então, isso corta o nervo da queixa. A insatisfação que é esse nervo é derrotada. Então dizer para as pessoas: olha, faça a vontade de Deus. Não, a alegria não é o mais importante, mas o problema é que a Bíblia manda o tempo todo você se alegrar no Senhor. Manda você servir o Senhor com alegria. De tal maneira que é impossível, você nunca está obedecendo a Deus se você serve a Deus sem alegria. Porque evidencia que você não está na presença de Deus. Porque na presença dEle há abundância de alegria. E na destra de Deus há delícias perfeitamente. E o caminho da vida te leva à presença de Deus, diz Davi, onde há alegria abundante. Então o que leva a objeção a ser totalmente tola, não é? A outra coisa que as pessoas podem dizer é que a alegria não é algo que eu possa controlar. Então, quando o pastor está falando que eu não devo ficar insatisfeito com as coisas, quando Paulo diz: fazei tudo sem queixas e murmurações, o problema é que eu não tenho controle sobre isso não, eu me sinto insatisfeito. Esse é um problema. E algumas pessoas pensam que porque ele não tem controle dos seus sentimentos, Deus não pode ordená-los. As emoções são um tipo de coisa que não pode ser ordenada, as pessoas dizem, porque eu não tenho controle, sou uma pessoa insatisfeita. Eu estou na escola, estou insatisfeito, na igreja estou satisfeito, eu estou no ministério, estou satisfeito, se eu estiver fora eu também estou insatisfeito, em casa eu me sinto insatisfeito, eu me sinto satisfeito. Isso diz algo a respeito das pessoas. Deus tem todo o direito de dar ordem sobre os nossos sentimentos. Ele não só tem esse direito, ele dá. Ele diz assim, por exemplo, em Êxodo 20, 17: não cobiçarás. Mas cobiçar é um desejo, não é? Desejo é uma emoção. E Deus está dizendo: pare de ter essa emoção, pare de ter esse desejo, não cobice isso. E cobiçar isso é pecado, não é? Em 1 Pedro 2,2 diz assim: como recém-nascidos, desejem o leite puro da palavra de Deus. Você pode dizer assim: mas desejo não controla, eu não sinto nenhum desejo pela palavra de Deus. Pedro está dizendo: como pessoas que nasceram de novo, desejem. O contentamento é ordenado na Bíblia. Hebreus 13, 5 diz: esteja satisfeito com o que você tem, esteja satisfeito com o que você ganha, esteja satisfeito com o seu salário. Você pode dizer assim: eu não consigo ficar satisfeito. Então, a Bíblia está dizendo: é pecado. O amor sincero é uma ordem de Deus. 1 Pedro 1,22 diz assim: amem-se sinceramente, com o coração puro. Então, amar sinceramente é uma emoção, e no entanto, você vê, é uma ordem de Deus. Amem-se sinceramente. E a esperança? A esperança é um sentimento, não é? Mas a Bíblia toda hora diz: espere no Senhor, espere no Senhor. Como está no Salmo 42,5, 1 Pedro 1,13 diz assim: espere plenamente na graça que lhe será trazida na revelação de Jesus Cristo. É uma ordem. O temor é outro sentimento
que é ordenado a nós. Lucas 12:5, Jesus diz: tema aquele que depois de morto tem autoridade para lançar no inferno. A Bíblia vai falar que o temor de Deus é o princípio da sabedoria, e o temor é um sentimento. A paz é ordenada a nós. Colossenses 3,15 diz que a paz de Cristo reine no coração de vocês. O zelo é ordenado a nós. Romanos 12:11 diz: não seja indolente no zelo, seja fervoroso em espírito, sirva ao Senhor assim com fervor, com zelo. Nós sabemos que Jesus disse para uma igreja que não estava dentro do que Paulo está dizendo em Romanos 12:11, ele disse assim: eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Ou Jesus disse para a igreja dos Efésios: eu quero o amor, um amor verdadeiro, sincero, puro. A tristeza é ordenada. Em Romanos 12:15 diz: chorai com os que choram. Mas também a Bíblia diz sobre a tristeza que leva ao verdadeiro arrependimento. Eu posso me arrepender, mas eu não sinto tristeza. Você não está se arrependendo. A ternura é ordenada. Efésios 4:32 diz assim: tenham um coração terno, perdoando-vos uns aos outros. A gratidão é um sentimento. Colossenses 3,15 diz: sejam gratos. A verdade, a Bíblia diz que o mundo inteiro está condenado porque não é grato. Tendo conhecido Deus como Deus, não lhe glorificaram, nem foram gratos. Por isso do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça. Portanto, é totalmente comum que a alegria na presença de Deus, os prazeres à direita de Deus, no Salmo 16:11, seja um dever. Deus tem o direito de ordenar tudo o que é certo para nós fazermos, se temos capacidade moral agora ou não para fazer isso. Primeiro, que todas as coisas que nos capacitam foram dadas a nós: mente, vontade e emoções. Agora, se nós somos tão corrompidos que nossas mentes, vontades e emoções só amam a escuridão, isso não diminui nosso crime, isso aumenta. Porque mostra como isso não é incidental em nossas vidas. Se alguém é um assassino de crianças e a defesa dele no tribunal for o seguinte: olha, simplesmente eu não sinto nada quando mato as crianças, então eu não sou culpado, porque eu não tenho nenhum sentimento, não sinto culpa, não sinto nada. Você pode chamar ele de um sociopata, de um psicopata, mas você pensa que esse ser humano chegou no estado mais depravado ainda da aniquilação da sua consciência. Seria terrível saber que alguém matou alguém, mas que ele ainda tem uma consciência que o faz sentir mal, ou se envergonhar, ou sentir culpa. Mas quando um ser humano admite que ele destruiu o órgão da sensibilidade de tal maneira que ele não é capaz nem de sentir culpa, isso não faz as pessoas quererem soltar ele e dizer: pobre coitado. Fazem pensar que ele atingiu um nível maior de escuridão. Deus nos deu uma mente, vontade e sentimentos. Se nós nos tornamos tão inimigos dele que não conseguimos sentir alegria nele, prazer nele, na verdade nós o odiamos e somos seus inimigos, isso não tira a nossa culpa, aumenta a nossa culpa. Se os demônios são incapazes de amar a Cristo, isso não tira a culpa deles, aumenta a sua culpa, em vez de diminuir. Então é muito diferente. Deus não está pedindo que os peixes voem. Nós temos o equipamento natural para isso. Se nós agora, com o nosso pecado, destruímos isso de tal maneira que nós só amamos as trevas, nós temos o equipamento para amar. Nós só não podemos mais amar a pessoa que Deus é, o que aumenta a nossa culpa, em vez de diminuir. Cristãos bíblicos sempre acreditam que a nossa condição caída e pecaminosa, nela nós estamos mortos espiritualmente, não temos capacidade moral de agradar a Deus, de se alegrar em Deus, de desejar, como Pedro disse, a palavra de Deus, essas coisas.
Romanos 8, 7 e 8 diz: a mente que é posta na carne é hostil a Deus, pois não se submete à lei de Deus, de fato não pode. E aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Portanto, nós devemos ser convertidos, devemos nascer de novo, nós devemos ser profundamente mudados. E isso leva à segunda razão pela qual nós devemos buscar nossa alegria plena e duradoura em Deus. Porque Paulo, você vê, junta as duas coisas, para que vocês sejam filhos de Deus, para que isso se evidencie. Por quê? Porque, em segundo lugar, a conversão verdadeira desperta prazer superior em Deus. É exatamente a condição que nos leva àquilo. O nosso dever de buscar o prazer pleno e eterno em Deus é porque a conversão é exatamente isso. Quando alguém diz assim, eu fui regenerado, ou eu fui convertido, o que está sendo dito é o seguinte: a conversão é exatamente o surgimento de um prazer em Deus que não existia antes. Existia hostilidade, existia indiferença. O meu equipamento moral, mente, vontade, emoções eram despertadas por qualquer coisa menos Deus. Então o surgimento de um prazer superior a Deus é o que a Bíblia chama de conversão, de regeneração. Em Mateus 13, 44 diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo, que um homem encontrou e escondeu. Então, em sua alegria, em sua grande alegria, ele vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Jesus está descrevendo o que é a conversão, o que é a regeneração. Um homem encontra um tesouro e ele fica tão possuído de alegria que ele acha que nenhuma das outras coisas podem dar alegria a ele. Ele se desfaz de tudo para ficar só com aquilo que lhe dá alegria. Ele achou o caminho da vida, como Davi estava explicando, onde a plenitude de alegria. Então essa é uma descrição do que acontece quando uma pessoa encontra e é alterada pela presença do reino de Deus, ou seja, a presença de Jesus como rei. É o reino de Deus. Por isso Paulo descreve estar no reino de Deus assim, em Romanos 14, 17, 18: porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então é como encontrar um tesouro que é tão valioso para você, tão satisfatório, que leva a todos os outros prazeres da vida e os rebaixa como algo que pode te dar plenitude de alegria. Esse é o ponto de vender tudo o que ele tem para comprar o campo onde estava lá o tesouro. A gente não pode perder isso, a gente não pode perder o aqui. Em sua alegria, na alegria do tesouro, ele vai e vende todas as outras coisas para ficar com aquilo. Isso não é um fardo. Você vê, ele como obrigação, como um servo, foi e vendeu as coisas preciosas dele. Não, em sua grande alegria. Qualquer coisa que seja um fardo está depondo contra a realidade da entrada no reino. Ele está de maneira feliz desistindo da sua casa, do seu carro, do seu campo, do campo, dos livros, dos seus computadores, de todas as coisas como a fonte da sua alegria. Ele vendeu tudo que tinha pela grande alegria do que ele encontrou. Essa é simplesmente uma maneira impressionante de mostrar que a conversão a Cristo, o que ela significa é um despertar, um surgimento de um prazer superior no Rei dos Reis. De tal maneira que você está no reino. Você foi tirado do império das trevas e levado para o reino do Filho do seu amor. É isso. Isso significa se tornar um cristão. Davi chamou isso do caminho da vida. Tu me conduz no caminho da vida. E na tua presença a plenitude de alegria. A terceira coisa é que a fé salvadora só é satisfeita em Deus. Então o nosso dever é buscar o prazer pleno e eterno em Deus, porque estar supremamente satisfeito em Deus é a descrição do que a fé salvadora é. É por isso que Tiago pode dizer que os demônios creem e estremecem, mas não diz que eles têm fé. Muito menos a fé salvadora. Porque a fé salvadora não é crer que Deus existe, que Ele é poderoso, que o inferno é verdadeiro. Os demônios sabem tudo isso, estremecer. A fé verdadeira, parte do que é chamado de fé salvadora, é o despertamento desse prazer, dessa alegria em Deus. Então Jesus disse: eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim
nunca mais terá sede. João 6, 37, 35. Por acaso nós falamos sobre isso domingo, não é? Como Jesus diz, o pão da vida, ele usou em vez de usar a palavra bios. Então observe como as duas metades dos versículos são paralelas. Quem vem a Jesus não terá mais fome. Quem crê em Jesus nunca terá sede. Ir a Jesus e crer em Jesus é sinônimo a satisfação em Cristo. Não há mais fome, não há mais sede. Ambas as partes do verso estão descrevendo a mesma coisa. Como nossa sede acaba? A fé salvadora acabou. A fome da alma, a sede da alma estão satisfeitas para sempre. Davi disse: o caminho da vida, tu me conduz no caminho da vida, e na tua presença há alegria. É a mesma coisa. A Bíblia fala isso usando palavras diferentes. Ou Jesus está dizendo que o reino de Deus é semelhante ao homem que tropeça num tesouro, num terreno, e pela sua grande alegria vende. Sempre essa linguagem. A resposta é vir a Jesus, ou isso significa a mesma coisa, crer em Jesus. Assim, a definição de fé salvadora de João 6,35 é que ir a Jesus e encontrar nele a satisfação para as nossas almas é a fé salvadora. Se alguém supostamente foi e não encontrou isso, ele não tem fé salvadora. Ele não encontrou Jesus como pão, nem como a água. Ele diz: eu sou o pão, quem comer de mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Então, alegria e fé são palavras que Paulo usa uma ou outra, e uma no lugar da outra, por causa disso. Em 2 Coríntios 1, 24, ele diz: não que dominemos sua fé, mas trabalhamos com vocês para a vossa alegria, pois vocês permanecem firmes em sua fé. Ou não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores da vossa alegria, porque pela fé estás de pé. Então Paulo parece substituir a palavra alegria pela palavra fé e volta para a palavra fé, porque para ele são palavras sinônimas. Não que dominemos a sua fé, mas trabalhamos com você por causa, você esperava que ele falasse o quê? Da vossa fé, mas ele diz por causa da vossa alegria. Aí depois ele volta, e então ele volta para a fé, para você permanecer firme na fé. Nós trabalhamos a vossa alegria para que vocês fiquem firmes na fé. Nós não dominamos a vossa fé, mas trabalhamos para a vossa alegria. Você vê, ele usa a palavra fé e alegria como sinônimos. Então Paulo trata a alegria em Cristo como parte daquilo que é ter fé em Cristo. É a mesma coisa que Davi está fazendo. E como Paulo diz em Filipenses 1,25, você vê que Paulo disse para as pessoas: fazei tudo sem murmuração, nem contenda, nem queixas. Ou seja, sejam pessoas satisfeitas. Mas ele diz assim, sobre ele mesmo, em Filipenses 1, 23 e 25, no mesmo capítulo: estou com dificuldade entre os dois. Meu desejo é partir e estar com Cristo, pois isso é muito melhor. Mas permanecer na carne é mais necessário por causa de vocês. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês pelo seu progresso e alegria da fé. Paulo diz: para mim era melhor partir e estar com Cristo, mas eu sinto que eu vou ficar mais tempo para o vosso progresso e alegria da fé, ou alegria que a fé é. É por isso que eu vou ficar, só para que essa alegria em Cristo aumente em vocês. Essa é a razão de eu não partir, mas de ambos os lados estou em apertos, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e alegria da fé. O objetivo de Paulo em seu ministério era o progresso da alegria, ou o progresso da fé deles, porque é a mesma coisa. Porque essas coisas são usadas como sinônimo. Estar no caminho da vida é ser levado a Deus, e na presença de Deus há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Então a alegria da fé é a alegria que a fé contém. A fé, não existe a fé sem ela. Elas não são coisas separáveis. A alegria que faz parte da fé é o que Paulo está dizendo. De qualquer forma, todos esses textos ensinam que a alegria em Cristo não é separável de crer em Cristo.
Deleite em Cristo não é separável de fé. O caminho da vida não leva para um outro lugar, a não ser para a presença de Deus, onde há plenitude de alegria. E esse caminho é o próprio Filho de Deus. Então a fé nos leva a Cristo para que a sede e a fome da nossa alma sejam totalmente satisfeitas. Em quarto lugar, a essência do mal aponta para a busca dessa alegria. E a essência da salvação se opõe à essência do mal. É nosso dever buscar o prazer. Agora, quando a gente diz isso, por que a Bíblia comanda alegrai-vos no Senhor, deleita-te no Senhor, fazei tudo sem murmuração, ou seja, fazei tudo com um espírito de satisfação? Todas essas coisas, como nós vimos, são realmente impossíveis aos seres humanos. A Bíblia ordena coisas impossíveis, porque ela só ordena as coisas que a graça dá. Como a mente do homem é hostil a Deus, e como o homem vai fazer a sua mente não ser hostil a Deus? A graça tem que dar uma nova mente, um novo coração. E isso é um novo nascimento. Então, a graça nos leva a isso. É o nosso dever buscar prazer pleno, eterno em Deus, porque a essência o oposto. Por isso Paulo diz, para que vocês sejam como luzeiros no meio das trevas, porque luz e trevas, o oposto, é exatamente a essência do pecado. Diz assim: fiquem chocados, ó céus, em Jeremias 2, 12 e 13. Fiquem chocados, ó céus, com isso. Fiquem chocados, totalmente desolados, declara o Senhor. Pois o meu povo, o povo de Israel, o povo nominalmente o povo de Deus, cometeu 2 males. Eles me abandonaram a fonte das águas vivas, ou seja, a fonte de toda satisfação, e eles cavaram cisternas para si mesmos, procuraram achar satisfação em outro lugar, cisternas quebradas que não podem reter a água, ou seja, não há alegria lá que possa se comparar ao que Davi estava dizendo lá no Salmo, alegria perpetuamente, porque essa cisterna não é uma fonte e ela está rachada, não é? Então, quais são os 2 males que compõem a iniquidade? Primeiro, eles abandonaram a fonte das águas vivas. Eles não acreditavam que Deus era a fonte de alegria, deleite. Eu diria que no Novo Testamento eles não acreditavam que Jesus fosse de fato pão e água. E eles então cavaram cisternas para si mesmos, cisternas quebradas que não podem reter as águas. Então o argumento é que essa é a própria essência do pecado. É você achar que Deus não é uma fonte de alegria e que outras coisas são. Enquanto ele diz que só nele há alegria perpetuamente, a essência do pecado é nós pensarmos que a alegria está em outro lugar e nós nos esforçamos para encontrar. Nós cavamos uma cisterna, nós tentamos armazenar o máximo daquilo que nós achamos importante, mas aquilo vaza, a cisterna. E Deus chama de 2 males, porque é um mal enorme em não vê-lo como fonte de alegria e deleite. E mais, 2 males, porque o outro mal é achar que outra coisa pode ser fonte de alegria e deleite para o coração. Então, o que há de mais mal, em todo mal, em cada pecado, é que você provou Deus e você avaliou e você disse: não gosto, o palato da minha alma não sente sabores bons aqui, o gosto é indigno. Você não glorifica a Deus, você diz: não é bom o suficiente, não há, Jesus não é o pão que mata toda a fome, ou a água que acaba com toda a sede. Mas não apenas isso, não é? Mas para degradar mais Deus ainda, além de não glorificar a Deus como na presença de Deus a plenitude de alegria, a sua destra delícias eternamente, além de dizer que isso não é verdade, você começa a acreditar que isso pode ser verdade em outro lugar, que não é na presença de Deus. Então o mal é substituído por um buraco vazio que você faz, uma cisterna no chão, em que você tenta colocar algo lá que você acha que vai te satisfazer. Então o mal é estar preferindo algo além de Deus como sua fonte de alegria, de deleite. O mal é achar que Deus é menos satisfatório do que algo. E é óbvio que todo pecado
está ligado a isso. Na verdade, todo pecado é isso. Essa é a fonte de todo mal no jardim do Éden até hoje. Continua sendo. Não é? A Bíblia diz, por exemplo, em Gênesis 3, quando a mulher viu que a árvore era boa para comer e que era um deleite para os olhos, e que a árvore era desejável para torná-la sábia, ela pegou o seu fruto e comeu, e também deu um pouco ao seu marido que estava com ela, e ele comeu. Então, é óbvio que ela achou que na presença de Deus não havia delícias perpetuamente e alegria, não é? E por um lado estava Deus com prazeres completos, e à sua direita havia delícias perpetuamente. Isso Davi chamou de o caminho da vida. E do outro lado havia um pedaço de fruta. Nos parece ridículo alguém achar que a alegria possa estar nisso e não em Deus. Mas a essência do pecado é sempre uma troca estúpida. Ela é escura, ela mostra escuridão. Na escuridão você não vê o que é bom e o que não é. Então, um prazer para os olhos, desejável para oferecer sabedoria independente. É óbvio que quando diz desejável para oferecer sabedoria, para você sabe, Eva não estava pensando na sabedoria dependente. Ela não queria depender para ser sábia na sabedoria de Deus. Ela cobiçou uma sabedoria que não dependesse de Deus, que é normalmente a sabedoria que as pessoas querem, porque elas podem dirigir sua vida se elas mesmas fossem sábias, não é? Então, Deus é contra um pedaço de fruta, a fonte da água viva e uma cisterna rota. Esse desenho de Eva é isso, é uma cisterna rota. Ela achou que aquela cisterna, ela não desprezou Deus como fonte de sabedoria, deleite, e ao mesmo tempo glorificou outra coisa. Nós preferimos a fruta, ou então a cisterna vazia, e nós expulsamos Deus das nossas mentes. Essa é a essência do mal. Um desejo por sabedoria independente, uma alegria que não seja em Deus. É isso que Paulo está dizendo, é isso que eu estou dizendo. Enquanto isso é realidade, o nervo da queixa e insatisfação vai estar sempre exposto, queridos. Todas as situações vão acabar encostando nele. Não importa onde você coloca a pessoa. Do mesmo jeito que eu disse que Samuel Rutherford, tanto tempo preso, disse: coloque um cristão em qualquer situação e ele vai descobrir como se alegrar nela. Acontece o oposto, quando o nervo está exposto. Nós sabemos que quando o nervo está exposto, qualquer coisa esbarra nele e dói. Até o vento, não é? Se esbarra no nervo, dói. Então coloque uma pessoa que não tem satisfação plena em Deus para ser parte do ministério do apóstolo Paulo, e o cara vai encontrar problemas, dificuldade. Bote ele num palácio e ele vai encontrar problemas. Bote ele no melhor emprego, ele vai encontrar. Bote ele numa igreja que prega a verdade, ele vai encontrar problema. Ele vai encontrar o problema que ele não pode nunca estar onde Paulo disse: façam tudo sem murmurações e contendas. Estejam satisfeitos, como evidência de que vocês são filhos de Deus. Vocês estão no caminho da vida e na presença dele há alegria perpetuamente. Vocês estão satisfeitos. Não em nenhuma outra coisa. Paulo amava o que ele fazia, mas grande parte da vida dele ele passou preso. Esse dia eu estava estudando o livro de Daniel. Há alguns acontecimentos interessantes em Daniel. As pessoas pensam: a vida de Daniel foi muito interessante, mas não é verdade. Daniel viveu 70 anos na Babilônia. A maior parte da vida dele foi viver longe da casa dele, no meio de um povo que não tinha nada a ver com ele, sendo obediente a Deus. 70 anos. Um evento daquele ali acontece, passa-se 30 anos em que ele trabalhou, acordou, viveu, ele encontrou satisfação em Deus. Não havia nada de... Em quinto lugar, o ensino de Jesus sobre negar a si mesmo é um impulso para a alegria. Algumas pessoas pensam o contrário. Quando as pessoas pensam em santidade, não é? Ou então em obediência, por isso que as pessoas dizem assim: não fale tanto em alegria e sim em obediência. Mas só que a Bíblia diz o tempo todo para você se alegrar em Deus. Isso é obediência. Mas as pessoas pensam: mas a Bíblia diz que nós devemos negar a nós mesmos. Mas isso é encorajamento a buscar alegria e não o oposto. Isso é a única evidência de que você encontrou alegria em Cristo mesmo, porque nós sempre estamos dispostos a abrir mão de qualquer coisa para aquilo que nos dá mais alegria.
É como nós somos. É como nossos corações funcionam. Isso soa para algumas pessoas o contrário, como se o ensino de Jesus nos diz que nós devemos não buscar alegria, nós devemos matar tudo que nos dá alegria para seguir a Ele. É óbvio que quem pensa nisso não vê Jesus como uma alegria. Ele está pensando no seguinte: negar a mim mesmo é o seguinte, eu não posso fazer nada que me faça contente e feliz e alegre, e eu sou obrigado a seguir a Ele, eu tenho que me negar. É óbvio que seguir a Jesus para essa pessoa é um problema. O que a Bíblia diz é que a alegria de seguir Jesus é tão grande que você está disposto a abrir mão de qualquer coisa, daquilo que fosse confortável. Você, o apóstolo Paulo dizendo, eu perdi tudo por causa de Cristo, meu nome, sou tratado como um bandido. É óbvio que isso não é algo que um ser humano deseje, mas perto de Cristo, isso para mim é como um esterco, não tem importância. Eu tenho uma alegria tão grande. Essa questão do meu ego, porque eu sou tratado como um bandido, colocado na cadeia, sou chicoteado, então, isso não tem importância. Por quê? Porque pela alegria de conhecê-lo. Você vê, o negar a si mesmo e seguir a Cristo, não é porque eu estou abandonando o que eu gosto, o que me faz feliz, para seguir a Cristo, para mim não ir para o inferno. Quando ele diz isso só vai funcionar e ser verdade para pessoas que encontraram nele uma alegria tão grande, que estão dispostos a abandonar tudo, por aquela pérola de grande valor, por aquilo que ele é, porque encontraram uma alegria, a presença dele, encontraram alegria. Rutherford, Samuel Rutherford, ficou anos na cadeia e sofreu muito. É óbvio que isso não era bom para o seu corpo, para a sua família, mas ele disse: coloque um cristão em qualquer situação, ele vai saber se alegrar. Lá no porão, Deus guarda os melhores vinhos da alegria. Então, de fato, o argumento de que, como Jesus mandou nós negarmos a nós mesmos, nós abrirmos mão da nossa alegria, alguém só pensa nisso porque ele pensa em Cristo não como sua alegria, mas como seu fardo. Então ele está abrindo mão de coisas que ele gosta, ama e se deleita para seguir a Cristo, porque senão ele vai para o inferno. Mas o que acontece é o contrário. Paulo diz: eu abri mão de todas essas coisas e para mim elas são esterco, perto de conhecer a Cristo. O meu desejo é conhecê-lo. É o oposto. E C.S. Lewis, eu acho que melhor do que ninguém, expressou isso num sermão pregado em 1949, chamado Um Peso de Glória. Incrível esse sermão. E ele diz algo assim, umas declarações mais incríveis que eu já li. Ele diz assim: o Novo Testamento tem muito a dizer sobre abnegação, negar a si mesmo, mas não sobre a abnegação como um fim em si mesmo. Ou seja, o propósito não é negar a mim mesmo. É-nos dito que neguemos a nós mesmos e tomemos nossa cruz para que possamos seguir Cristo, o que nós queremos, o que nós amamos, o que nos alegra. E quase todas as descrições do que encontraremos, se o fizermos, contém um apelo para o desejo. Neguem-se a si mesmo e me sigam. Você vai ter paz, alegria, você vai ter gozo. Não é a negação da alegria, não é a negação do gozo, não é a negação do descanso. Vinde a mim e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Não é o chamado a negar a nós mesmos. Nós encontramos um descanso tão grande nele, uma paz tão grande, nós estamos dispostos a renegar todas as outras coisas. E no próximo parágrafo, C.S. Lewis continua assim: se há nas mentes mais modernas a noção de que desejar o bem e a alegria, e sinceramente esperar pelo desfrute disso é uma coisa ruim, afirmo que essa noção surgiu de Kant, Immanuel Kant, o maior filósofo de todos os tempos, e dos estoicos e de nenhuma outra parte da fé cristã. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: a ideia de que a abnegação é um abandono da alegria para nós seguirmos a Cristo, a ideia de que é sobre isso que Deus está falando, você está expressando os estoicos e não o Evangelho. O Evangelho é novas de grande alegria. Nós abandonamos tudo porque na grande alegria nós vendemos tudo que tínhamos para comprar aquele campo. Nós tomamos nossa cruz porque Cristo é a nossa alegria e não porque nós, entre ir para o inferno e ser alegre, preferimos não ir para o inferno. Então,
Ele continua dizendo assim: de fato, se considerarmos as promessas não recompensadas das promessas das coisas, ou seja, a natureza e a vida promete coisas que nunca cumpre, e a natureza impressionante das recompensas prometidas a nós e que nós experimentamos no Evangelho, parece que o nosso Senhor considera nossos desejos não muito fortes, mas muito fracos. Porque ele está dizendo o seguinte: vocês se alegram com coisas que não podem dar alegria. Não é que vocês amam muito a alegria. Quem não me segue não ama alegria, porque nunca vai ter. Quem ama alegria, me segue. Quem ama delícias perpetuamente, quer estar à direita do Pai. Quem está no caminho da vida, está no caminho da plenitude de alegria. E esse sermão é incrível, porque ele vai mostrar exatamente isso. Não é? Somos criaturas tímidas, brincando. Ele diz assim: por que as pessoas são assim? Por que elas fazem dois males? Elas abandonam Deus e fazem cisternas. Ele diz assim, nesse sermão: somos criaturas tímidas, brincando com bebida, sexo e ambição, dinheiro, carreira, quando nos é oferecida infinita alegria. Como uma criança, nós somos como uma criança ignorante que quer continuar fazendo tortas de barro na favela, não é? Onde nasceu, porque não consegue sequer imaginar o que se entende na oferta de férias na praia. Estamos muito facilmente satisfeitos, ou seja, nós nos satisfazemos com porcarias, porque na nossa escuridão a gente sequer consegue imaginar a beleza, a glória. Por isso é um peso de glória. Na verdade, quem segue Cristo, essa pessoa, não é que ela desistiu da alegria, é que ela abraçou uma alegria tão maior, e o coração dela ama tanto a alegria, muito mais do que alguém que está buscando alegria em outro lugar. E a glória de Deus e a alegria estão juntas. Você pode dizer assim: mas nós somos salvos para a glória de Deus. Só que a glória de Deus e a nossa alegria são duas coisas que não podem ser separadas. Quando uma coisa é a tua alegria, você glorifica aquilo, você elogia. Nunca acredite em quem diz que não é bom elogiar, não é certo elogiar, porque todo mundo que fala isso mente. Nós elogiamos e louvamos tudo que nós gostamos e amamos. Uma pessoa pode dizer assim para você: nunca vou te elogiar porque isso pode te fazer mal, e eu não elogio ninguém. Mentira. Quando nós vemos um bebê, nós falamos: que lindo, olha a carinha. Nós elogiamos, é natural, os nossos corações expressam o que nos alegram assim. Quando a gente ouve uma música maravilhosa, a gente não pensa: não vou elogiar, porque não sei o quê. Não, a gente pensa assim: já ouviu essa música nova que saiu? Olha essa música, linda. Já viu aquele hino? Maravilhoso, puxa, eu já ouvi milhares de vezes. Já viu o filme que saiu? E você fica contente em falar a respeito, você louva o filme, você louva, viu o jogo ontem, você tem que expressar. O que alegra o seu coração é assim. Mas acontece algo mais incrível, é quando você encontra outra pessoa que compartilha daquilo. Tu diz assim: eu gosto de livros de Immanuel Kant, por acaso eu mencionei ele aqui. Se outra pessoa falar assim: eu também, já li tudo, pronto. Você quer conversar com aquela pessoa a respeito daquilo? Ou você viu um filme e o outro viu? Ou você gosta de um estilo de música e ele gosta também? Ou você diz: olha, eu adoro Búzios, o outro também adora. Então você começa a falar: você foi na praia tal, e a praia tal, e não sei o quê, e você tem histórias para contar, você tem algo em comum com aquela pessoa. E todo mundo faz isso com sua esposa, com seus filhos, com seus amigos. Você elogia seu filho, você diz coisas assim para ele, você diz para a sua esposa. Por quê? Por que a gente faz isso? Porque C.S. Lewis, por exemplo, falando sobre os Salmos, ele disse que ele não entendia, nós estamos ensinando, ele não entendia por que Deus, ele era ateu, né? Por que o Deus da Bíblia pedia nos ordenava louvar a Ele? C.S. Lewis dizia: eu pensava que Deus era um egomaníaco, por que ele precisa disso, que as pessoas fiquem louvando Ele? Mas ele disse que só depois entendeu. Ele disse que um dia pensou: mas não é isso que eu faço com a mulher que eu amo? Não é isso que eu faço com a paisagem que eu amo? E C.S. Lewis percebeu outra coisa: quando você faz isso, a alegria se completa. A alegria nunca é completa até você expressar. Você olha o pôr do sol, você acha lindo, mas se tiver alguém para você dizer:
Olha que lindo. Você parece que desfruta mais do pôr do sol quando você elogia o pôr do sol para alguém, ou quando você compartilha com aquela pessoa olhando junto o pôr do sol. E ele disse: como Deus é a fonte da alegria final, não é? Quando Deus nos chama para louvá-lo, Ele só está falando para nós fazermos aquilo que naturalmente a gente faz com aquilo que é a nossa alegria. Então, se Deus for a nossa alegria, nós vamos viver para adorar a Deus, para proclamar a sua grandeza, porque isso vai nos encher de alegria. E o que Deus quer é exatamente para que eles tenham a alegria que eu tenho contigo. É a oração de Cristo antes que o mundo existisse, na contemplação da sua beleza. E por último, nós só glorificamos a Deus satisfeitos assim nele. Se nós formos indiferentes a Deus como nossa satisfação suprema, nós não glorificamos a Deus. Nós vimos servir ao Senhor com alegria. Filipenses 1, 20, 23, Paulo diz: segundo a minha intensa expectação, esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Então a paixão consumidora da vida de Paulo era Cristo. Servir a Cristo no mundo lhe dava muita alegria, mas é óbvio que estar na presença imediata de Cristo era muito melhor. E isso glorifica a Cristo na vida e na morte. Por quê? Como é que ele diz: eu quero que tanto pela minha vida, eu tenho certeza que tanto pela minha vida quanto pela minha morte eu vou glorificá-lo, porque nada nessa vida será a fonte da minha alegria. Então, como o mundo inteiro vai ver que a coisa mais preciosa para mim, de tal maneira que todo o resto será lixo perto de Cristo, ele vai ser mostrado como magnífico. E na minha morte eu vou glorificar Cristo, porque quando eu estiver morrendo, vai ficar evidente que tudo que a vida que vai ficar para trás não é minha alegria suprema, porque eu estou mais feliz ainda porque vou ter mais de Cristo e não menos. Então, na vida, a minha esperança é que isso fique evidente para todas as pessoas. Então, assim é com Deus todos os dias. Se nós tivéssemos chegado aqui hoje, a igreja ainda tivesse fechado, e você tivesse batido na porta, e Deus abrisse a porta e perguntasse: por que você está aqui? E a resposta a única resposta que faz sentido você estar aqui é porque a tua presença me alegra. Ele recebe a adoração e nós recebemos o prazer infinito em nossos corações. E quanto mais nós expressarmos tudo que Ele é, mais alegria nós sentimos, porque a adoração completa a alegria. Por isso que um filho de Deus, ele ama estar com o povo de Deus, porque não é só que ele gosta, na vida comum você gosta de fazer coisas, mas estar num estádio sozinho vendo um jogo de futebol deve ser interessante, mas não é igual quando está com 70 mil pessoas, todas, torcida única, todas vibrando com a mesma coisa. Você ama isso, não é? É por isso que as pessoas, em vez de ouvir, sei lá, Elton John em casa, se esforçam, gastam uma fortuna para ver ele junto com mais milhares de pessoas. Porque quando você desfruta com outros que desfrutam algo, o seu desfrute é maior. O povo de Deus, é por isso que o céu sempre mostra a multidão incontável cantando digno é o Cordeiro, porque quando você ama algo, você ama estar com outras pessoas para juntos expressar o louvor, e a alegria é multiplicada pela quantidade de tantas pessoas se alegrando no que você se alegra. Esse é o caminho da vida. Isso mata o nervo da reclamação. E é por isso que Paulo diz, é por isso que eu disse que não há um tratamento. Como acabar com murmuração e fazer tudo sem murmuração e reclamação? Não há como acabar. Porque se a insatisfação estiver lá, o nervo exposto, tudo que esbarra dói. A cura, Paulo diz, é nós sermos filhos de Deus. A cura é o Salmo 16 que diz: tu me mostra o caminho da vida, na tua presença a plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Todas as outras coisas, como eu estou
satisfeito, podem ter ou não ter, em que eu ainda vou continuar podendo fazer tudo sem murmuração. Paulo podia estar feliz preso ou pregando na igreja, porque apesar do ministério dele ser importante, não era a sua alegria final. Então, Filipenses 2,14, façam tudo sem queixas, nem murmurações, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter trabalhado inutilmente. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, nada mais trágico do que qualquer Senhor Deus, descobrir um dia que andou, correu inutilmente. Todos nós, Senhor Pai, queremos para sempre nos deleitar em Ti, e isso só será verdade na eternidade, se agora nós podemos, junto com Davi, dizer: Tu me mostras o caminho da vida, na Tua presença há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Nós sabemos que haverá delícias e alegrias daqui a 80, 200, 500, 1000 anos, porque ela é real hoje para nós. Porque, Senhor Pai, nós juntos queremos dizer com o apóstolo Paulo que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque, Senhor Pai, a fé na verdade, Senhor Pai, a mudança de um coração que se alegrava em tudo, menos em Ti, para um coração que se deleita em Ti, ó Deus, e em Ti somente. Que nós possamos, Senhor Pai, nesse final de ano, Senhor Deus, que Tu nos deu, que tão pacientemente Tu cuidou de nós, tanto dos nossos corpos, quanto, Senhor Pai, nos dando a Tua palavra, a bênção da Tua paciência, da Sua longanimidade, que tudo isso seja abraçado por nós com alegria daqueles, Senhor Deus, que estão sendo transformados pela verdade. Que nenhum de nós pense, Senhor Pai, na Sua bondade, longanimidade, como, Senhor Pai, anuência ao mal. E que, Senhor Deus, Tu finalmente abraçará o mal por causa da Sua longanimidade. Que nós possamos entender, Senhor Pai, que de todas as coisas que nós ganhamos, só há uma coisa, Senhor Pai, irrecuperável, e é o tempo que nós já gastamos. Que nós possamos realmente remir, Senhor Pai, o nosso tempo, porque os dias são maus. E, Senhor Deus, nós queremos realmente brilhar como luzeiros no meio das trevas, aqui, nesse lugar, em nossas casas, em nossos trabalhos, em todos os lugares, como pessoas que fazem tudo, em todos os papéis da vida, pai, mãe, filhos, trabalhadores, membros da igreja, fazendo todas as coisas, Senhor Pai, sem murmuração, alegres em Ti, evidenciando para o mundo que nós estamos no caminho da vida, e que na Tua presença há plenitude de alegria, na Tua destra delícias perpetuamente. Oh Deus, quero Te entregar, Senhor Pai, aos Teus filhos que estão nesse momento passando por aflições, Senhor Pai, mais agudas, como a irmã Maria. Oh Deus, só Tu, Senhor Deus, pode nos sustentar. A Tua palavra diz, Senhor Deus, que nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós, porque como nós, Teu filho andou neste mundo, sentiu cansaço, dor excruciante, morreu em nosso lugar. E agora, Senhor Deus, Filho de Deus, Filho do homem, Ele pode, Senhor Pai, salvar perfeitamente aqueles que por Ele chegam a Deus. Nós entregamos a irmã Maria nas Tuas mãos. Que Tu possa, Senhor Pai, tanto tocar em seu coração quanto em seu corpo, com a Sua graça e misericórdia, para que nós possamos, Senhor Pai, juntos, Senhor Deus,
cultuar, adorar o seu nome e vivermos para a tua glória. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest. Come to me, you weary ones, and I will give you rest. I will give you rest. For my yoke is easy and my burden is light. Take me upon you, and I will give you rest. Come to